Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações e o resumo dos segredos e das técnicas. 11/4/2013, acesse www.traderprofissional.com.br. Pessoal, se vocês querem receber um vídeo de 10 a 15 minutos todos os dias no seu e-mail, você se cadastra por este link aqui, ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou pelo YouTube, certo? Então pessoal, vamos à Vale hoje, certo? Fez uma tendência legal hoje. Preço ficou abaixo da média 377, indicando tendência de baixa, pressão de venda, grande possibilidade de movimentos de queda, certo? Veja que ontem também abaixo da 377 o preço caiu. Estatisticamente é o melhor indicador para determinar a tendência no gráfico de 1 minuto, média 377. Os pontos ideais para entrar é na média 89 ou na média 377. O que aconteceu? Nós tivemos essa primeira operação aqui, certo? Foi aqui, temos esse candle gigante e esse doji pernalta. E isso caracterizou um arame de topo, certo? Só que o stop estava gigante aqui, certo? Tinha mais de 17 centavos de diferença. Isso ultrapassa nosso manejo de risco. Para ser aceitável, eu teria que entrar com muito pouco capital e eu ganharia no máximo 0,40%, porque meu alvo sempre é 1%. Então não vale a pena, já que o nosso risco é 0,3%. Me arriscar 0,3 para ganhar 0,40 não adianta. Mas nesse sinal aqui, então a gente já teve um risco muito menor, certo? E uma probabilidade de ganhos muito maior. E a gente ganhou 0,70%. Então, um centavo abaixo da mínima desse candle nós entramos e colocamos o stop loss aqui, 1 centavo acima da máxima. Fizemos um manejo de risco inteligente, que nos permitiu entrar com 2.200 ações para um capital de 100 mil reais, que deu mais ou menos 72 mil reais na operação, o volume financeiro total, certo? E esse valor de alavancar, esse valor de manejo de risco foi calculado em 2 segundos pela técnica do manejo de risco veloz, certo? Onde em 2 segundos nós calculamos e executamos na boleta pela técnica da contingência das boletas, certo? Essas técnicas secretas são necessárias usar para a gente conseguir fazer esse manejo de risco e aplicar no day trade, que é muito rápido. É muito rápido. 1 minuto é muito rápido, certo? E é um manejo de risco eficiente. Então, entramos, quando deu uma variação de 1%, eu saí, porque nosso alvo sempre é 1%, porque estatisticamente, quando varia 1%, o preço tende a voltar tudo, certo? O preço tende a voltar tudo. Não foi indicado possibilidade de consolidação no gráfico de 5 minutos pelo método Congestion Profit, nem aqui foi identificado o Congestion Profit aplicável nessa operação. Então, consequentemente, nós entramos na operação, porque foi indicado que não haveria consolidação. Agora aqui a gente já está tendo uma consolidação, certo? E provavelmente o preço pode voltar para a média 377 ou continuar consolidando. É uma zona de risco. Então nós ficamos então hoje na Vale com 0,75%. Nós evitamos, vários dias a gente não operou porque o Congestion Profit indicou sinais falsos e nós comprovamos que aconteceu o sinal falso e nós não entramos na operação. Fizemos algumas operações que ficamos praticamente no 0 a 0. A maioria das operações a gente perdeu, mas perdemos muito pouco. E nós ganhamos em algumas operações. Tivemos um ganho em algumas operações e estamos com um lucro acumulado de 0,60% líquido, certo? Bom, no Forex, pessoal, né? Primeiro, nosso dia começou nessa linha verde, só que quando fez essa onda, considerando as outras ondas, pelo método Congestion Profit, que analisa apenas o preço e alguns padrões do preço, nós determinamos que nesse topo e nesse fundo haveria uma consolidação. Logo depois da linha verde, que foi aonde nós iniciamos a operação, o horário que nós iniciamos, nos dispomos a operar, aconteceu um sinal de compra. Eu não entrei porque o Congestion Profit indicou que aconteceria possíveis sinais falsos. Evitei o stop, certo? Depois o preço veio abaixo da Price Trend Line, indicador Reversion Profit para Forex especial. E aqui a gente entrou com risco bem pequeno, tivemos dojis, padrões de indefinição abaixo da Price Trend Line, que indica tendência de baixa e também é um ponto ideal para compra, para a venda, aliás.
E pelo Forex, né, nós conseguimos uma alavancagem inteligente de 61 mini lotes para um capital de apenas 10 mil dólares, certo? E o preço ele fez essa onda de baixa e pela técnica do break-even nós traçamos o Fibonacci. A retração de 61,8 está depois da entrada operacional e essa é a regra para nós zerarmos o risco. Então eu coloquei o start de compra que estava aqui em cima, coloquei do ponto de entrada operacional e depois o preço voltou tudo e estopou, certo? Aqui deu um sinal ambíguo, eu não entrei. Aqui deu um sinal, fez uma estrela cadente, embora positivo, foi uma estrela cadente. Um pip abaixo da mínima da estrela cadente nós entramos, vendido. Um pip acima da máxima, nós colocamos o start de compra para limitação do prejuízo. 50 mini lotes de alavancagem inteligente, ou seja, alavancamos 50 mini lotes para um capital de 10 mil dólares, mas mantemos o risco. Nós não aumentamos o risco. Esse é o nosso manejo de risco inteligente. E tudo é calculado em 2 segundos pela técnica do manejo de risco veloz, que é inédita, certo? Uma técnica inédita desenvolvida pelo nosso Instituto Trader Profissional. E, consequentemente, o preço começou a fazer topos e fundos descendentes, certo? Nós fomos acompanhando, maximizando o retorno na tendência. E quando o preço chegou na wall line inferior, nós já ficamos espertos porque é a zona de reversão de movimento. É a zona onde o preço, estatisticamente, comprovadamente, pode voltar para a price trend line. Então a gente costuma zerar aqui se acontecer a divergência na profit line. Aqui não aconteceu divergência, mas aqui aconteceu a divergência. Quando rompeu esse topo, fez praticamente um arame de fundo. Né, e no rompimento do topo desse candle que formou o arame de fundo, com esse grande maruboso aqui que indica realmente possibilidade de reversão de movimento, não é reversão de tendência, nós zeramos aqui a operação porque indicou, a Profit Line indicou, confirmou a divergência, certo? Nós conseguimos aí 1,10% de lucro. Acumulado no Forex nós estamos com 1,87%, então no Forex a gente está tendo uma lucratividade consistente e boa, certo? E paramos de operar porque nós já acertamos, tivemos um bom lucro, então acabou. No mini índice, certo? Aconteceu um sinal muito bonito, só que antes das 10 da manhã. Daí o pessoal vai falar, Leandro, você fala que antes das 10 da manhã, das 9 às 10 da manhã, dá sinal falso. Mas hoje deu um sinal bonito e teria dado um lucro pela técnica Congestion Profit, Reversion Profits para o mini índice, teria entrado aqui, teria saído aqui, porque aqui aconteceu a divergência entre Profit Line e preço, certo? E eu sairia com 850 pontos, um lucro violento. Mas a regra do Trade System estatisticamente é comprovado que das 10 às 9 da manhã, os sinais que acontecem mesmo na Price Trend Line do indicador Reversion Profits são sinais falsos. Então é muito provável eu tomar stop. Inclusive deu um stop aqui de mais ou menos 150 pontos. Nem daria para eu entrar porque o manejo de risco não aceitaria. 140 pontos eu não posso entrar. Para o manejo de risco aplicável ao mini índice, certo? E o que aconteceu? Simplesmente deu um stop aqui e aqui deu um sinal bonito, legal, aconteceu o sinal. Só que antes das 10 da manhã. Pessoal, ao longo desse mês, eu comprovei várias vezes, vocês podem voltar nos vídeos anteriores, e vocês vão ver que a maioria das vezes aconteceu stop. Se eu tivesse me arriscado a operar antes das 10 da manhã, das 9 da manhã até as 10, eu teria tomado tanto stop, que mesmo tendo esse lucro de 800 pontos, ia ser irrelevante. Eu recuperaria um pouco o meu prejuízo, e ainda continuaria com prejuízo. Eu fiz as contas. Então, hoje aconteceu, mas a maioria das vezes não acontece. Então, é por isso que eu me orgulho de não ter pego essa oportunidade, já que não faz parte do Trade System e eu tive que ser disciplinado e não tem como eu adivinhar quando que vai dar certo, mas a maioria das vezes não dá certo das 9 às 10 da manhã para o meu Trade System. Então, eu não opero, porque se eu tivesse operado e se eu tivesse operado as outras vezes desde o começo do mês, eu estaria no prejuízo mesmo assim, certo? Então a tendência de baixa no mini índice fez esse grande movimento de baixa, não operamos, já explicamos o porquê não operamos. Fez esse fundo descendente e a Profit Line indicou divergência, certo? E aqui a gente começa a perceber que depois da divergência da Profit Line, o preço, que é um indicador científico e comprovado, conseguimos então perceber que o preço já está com dificuldade para cair.
Então pode ser que o Reversion Profit acerte a divergência, indicando o final da tendência, o final do movimento de queda consistente, indicando uma correção ABC até a média, até a Price Trend Line, certo? Porque na realidade nós operamos as ondas de Elliott, mas nós destruímos as regras das ondas de Elliott e usamos o indicador Reversion Profit, que é expert em trabalhar com as ondas de Elliott, só que sem ambiguidade. Então o Reversion Profit não tem ambiguidade nenhuma. As ondas de Elliott têm ambiguidade se você usa as regras como ensinam, então fica difícil operar com ondas de Elliott. Crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Eles sabem previamente onde vão sair da operação. Isso é bom falar, pessoal, que se George Soros e Warren Buffett eles sabem previamente onde vão sair da operação, isso significa que esses grandes mega investidores, esses grandes gênios, devem ser modelados por nós para conseguirmos ter sucesso como eles. Porque eles são gênios nessa área, nós devemos modelá-lo. Eu modelei todos os comportamentos, crenças e atitudes de George Soros e Warren Buffett, porque eles são mestres nos investimentos. Ao mesmo tempo, o que acontece, pessoal? A gente tem os analistas de mercado que dão dicas para comprar e vender. Daí você compra uma ação, mas ele não te dá a dica para sair geralmente. Ele diz que, às vezes ele diz para comprar, mas ele não te dá a dica para sair. Ele não te dá a dica para sair antes daquele ponto que ele indicou, porque é uma medida de contingência, porque pode acontecer algo no futuro que aquela previsão que ele fez, que não existe previsão, certo? No mercado não tem como fazer previsão, mas ele faz uma previsão, mas pode acontecer algo ao longo da tendência que vai eliminar aquela previsão. Ele não fala isso para você, então ele indica para você comprar. Mas na hora de falar para você sair, no procedimento para você sair, ou métodos de contingência para você mudar de estratégia e zerar a operação, ele não fala, certo? Então, essa é a grande prova de que seguir analista de mercado não funciona. Agora, você ser um trader profissional, ser independente de analistas de mercado e professores, ser independente de dicas, você realmente consegue trabalhar exatamente como George Soros e Warren Buffett e consegue saber previamente onde você vai sair, saber todas as técnicas de contingências para você mudar sua estratégia e zerar antes da saída operacional que você determinou antes, pré-determinou antes, porque o mercado ele se movimenta e ele muda os significados à medida que o preço vai se formando. Então você precisa saber isso. Depender de analistas de mercado, depender de professores, depender de mim, você não pode. Então a oferta que o Instituto Trader Profissional tem é ensinar você a ser um profissional independente, porque George Soros e Warren Buffett ganham dinheiro porque eles são independentes. Então essa é a prova de que nós devemos ser independentes, não ser dependente de analista de mercado, ser dependente de professores que ficam dando dicas por aí. A gente não pode ser dependente desses caras porque não funciona. Se funcionasse, estava todo mundo rico, certo? Pessoal, com relação ao curso Trader Profissional Avançado, muitas dúvidas é que o pessoal acha que é fácil fazer o curso e simplesmente eu vou fazer o curso, vou assistir apenas uma vez e vou começar a ganhar dinheiro e vou ganhar uma fortuna porque o método é comprovado. Não é bem assim, tá? Eu poderia dizer que é fácil, que você vai aprender fácil, que você vai ganhar dinheiro rápido, certo? Eu poderia mentir e enganá-los para vender mais os cursos. Mas esse curso ele é especial para pessoas que realmente estudam e têm dedicação. Então, se você é uma pessoa que estuda, está disposto a estudar, está disposto a assistir os DVDs, todos os 11 DVDs, são 13 horas de treinamento, todos os meses, uma vez por mês pelo menos. Começar com pouco capital, 10% de todo o seu capital e testar durante 6 meses antes de trabalhar com o seu capital total, porque você precisa provar para você mesmo que você sabe aplicar nossas técnicas comprovadas, porque se você aplicar nossas técnicas comprovadas, você já sabe que vai ganhar dinheiro sim, porque diferentemente da grande maioria das outras escolas, nós não trabalhamos com teoria. Nossas técnicas foram testadas na prática e estão sendo testadas na prática ainda, como o exemplo do mini índice. Eu não lancei o DVD do mini índice ainda porque não foi comprovado que o método funciona. Só depois de 6 meses, talvez eu até mude o método para melhorá-lo. Pode ser que demore até 1 ano e só depois de 6 meses a 1 ano é que eu vou lançar o curso, porque nós vendemos aquilo que comprovamos na prática. Diferentemente das outras escolas que vendem teorias, fazem backtests e saem vendendo. E isso não é bem verdade, porque teoria e realidade são coisas diferentes,
certo? Então, se você não é uma pessoa que realmente tem dedicação, que quer estudar e que quer ter paciência, esperar 6 meses, testar com pouco capital, não compre o nosso curso, porque é necessário fazer esse treinamento, é necessário se dedicar, é necessário respirar investimentos, respirar gráficos, como eu fiz durante 2 anos. Eu praticamente vivi durante 2 anos só estudando gráficos, só estudando análise técnica, fazendo testes reais, e fiquei praticamente 2 anos sem dormir, porque eu só pensava nisso. Então eu cheguei à minha estratégia e hoje eu vendo ela porque ela funciona. Mas eu tive que me dedicar. Então você também vai precisar se dedicar mesmo tendo um método já pronto. Você precisa aprendê-lo e comprovar que sabe. E vai ter que ter paciência e treinar durante 6 meses e também refazer o curso várias vezes, certo? Então é necessário um estudo, revisões, para você garantir que você sabe. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Até mais.